Na história do povo de Deus, nós temos muitas figuras com as quais nós nos identificamos. É muito importante que conheçamos todas as passagens, a história dos nossos pais, os pais da fé, todas as lendas que foram contadas na antiguidade para a instrução do povo. É importante que nós conheçamos cada figura, cada personagem destes escritos sagrados. Os irmãos podem ter certeza que esta escritura, ela nunca pretendeu esconder nenhum mal que aqueles homens de Deus, ao longo das suas vidas, eles fizeram. Nós temos a honra de dizer que esta escritura é sincera em tudo aquilo que ela conta para nós, não só nas coisas vergonhosas, mas e acima de tudo nas revelações gloriosas do nosso Pai. As coisas vergonhosas do nosso povo e a palavra gloriosa e salvadora do nosso Criador. E nós nos identificamos facilmente com os personagens desse passado. Pode ser que eu esteja enganado, mas o que observamos é que os modelos de personalidades e de acontecimentos, eles se repetem durante as gerações. E Deus cuida de todos esses episódios em cada tempo, promovendo o bem de toda esta humanidade. Ele tem um propósito que vai além do nosso conhecimento. Mas nós cremos que essas promessas, elas se cumprirão. Esse personagem da história, chamado Davi, é o rei mais importante da história de Israel. E ele é para nós, cristãos, também um personagem a quem nós devemos estar muito atentos. Não por causa das suas qualidades apenas, mas e acima de tudo por causa dos seus pecados. Davi foi um homem que cometeu muitas transgressões, depois de ser transformado por Deus de pastor de ovelhas, no importante rei de Israel. Ele se deixou perder pelas ilusões do diabo. Ilusões a que todos nós também estamos sujeitos durante a nossa vida, não importa o cargo que nós ocupemos na igreja. Não importa o título que nós tenhamos, se somos formados, se não somos, estudados. Nenhum de nós está livre das armadilhas do inimigo. Por esta razão, Jesus disse: vigiai e orai constantemente. O Salmo 51, ele é uma marca na vida do rei Davi. Como os irmãos bem sabem, ele se apaixonou pela mulher do seu general, Urias. Ela se chamava Batseba, uma mulher lindíssima. E ele resolveu deitar-se com ela. O que para nós hoje é muito escândalo, na época dos reis não era. Mas a mulher ficou grávida. E ele, para se livrar do escândalo, resolveu enviar Urias numa batalha onde ele morreu. Batseba passa a ser depois a sua mulher, e ela foi uma importante personagem também
da história antiga e mãe do rei Salomão. Este salmo ele escreveu depois que o profeta Natã o repreendeu e o fez despertar do sono em que o diabo o tinha colocado. É muito importante a nós, irmãos, que somos crentes, nós somos descendência de Davi. Jesus era descendência de Davi. Jesus não era da tribo de Levi, não era sacerdote com marca de homens, mas ele tinha o sacerdócio aonde está a marca de Deus. E nós somos da casa de Davi, e como nós somos dessa casa de Davi, descendência do grande rei, temos as suas virtudes e temos também os seus defeitos. E nós temos que compreender que na igreja do Senhor Jesus, estão os homens marcados pelas ilusões, pelo pecado, pelos erros, pelo despertar, pelo arrependimento, pelo desejo de acertar, de buscar. E isso em nós será constante até o fim dos nossos dias. Eu quero pedir à igreja que tenha um cuidado especial na leitura dos salmos, porque é evangelho puro. Aí você bebe todos os dias de uma água cristalina. Todos os dias, abra os salmos, leia, você vai ver, ele vai falar com você. Você vai ser confortado, instruído, exortado. Irmãos, é uma fonte inesgotável de bênçãos. No Salmo 51, eu vou destacar só alguns versículos para nós entrarmos depois na palavra. Veja que Davi reconhece a supremacia de Deus sobre a sua vida. De fora a fora nos Salmos, ele diz assim: lava-me, versículo 2. Ele declara a Deus o seu pecado e vai refletindo nas suas iniquidades. Ele reconhece que nele não há valor algum. Desde quando me concebeu minha mãe, versículo 5, em iniquidade eu fui formado. Versículo 7, purifica-me. Versículo 8, faze-me. Versículo 10, cria em mim. Versículo 11, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. 12, torna a dar-me. Deus, na vida desse homem, ele reconhece, é o operador de todas as coisas. Faz em mim um coração santo e bom. Irmãos, não estamos desprezando a leitura, o estudo. Mas a leitura e o estudo não vão te dar um coração bom. É isso que faz diferença entre a igreja de Cristo e as doutrinas que instrui apenas o entendimento. Porque é o Espírito de Deus que te dá o coração bom. É o Espírito de Deus que te lava. É o Espírito de Deus que te purifica. É Ele que opera as mudanças, não somos nós que fazemos. O que será possível nós trazermos a esta pregação para que a igreja compreenda de uma vez por todas que se você não pedir a Deus para te dar um coração bom, o seu coração nunca será bom. Se você não pedir a Ele para limpar você de todo o mal, o teu coração sempre será sujo, não importa o esforço que você faça.
Essa doutrina que nós estamos aqui apresentando, ela é diferente da doutrina do mundo, porque na doutrina do mundo você precisa fazer a obra do bem. O seu coração bom seria produto das suas conquistas. Mas essa é a doutrina que existe lá fora no mundo e está nas igrejas do mundo. Mas na igreja de Cristo, não. E se nós estivermos aqui falando uma coisa errada, a Escritura inteira está errada. Todos os homens de Deus reconheceram que Deus opera em nós o bem. Então, pela manhã, quando você for orar, quando você for ler o seu salmo, pede a Deus para te dar o coração bom, um coração santo. Peça a Deus para te dar entendimento, para Ele te purificar, para Ele te lavar, para Ele criar em você um espírito firme de fé. É obra de Deus, irmãos, não é obra nossa. Se você não pedir, Ele não vai te dar. Não fique esperando. Alguns crentes ficam esperando, Ele sabe que eu desejo um coração bom, mas está escrito, bate e abre-se-vos-á, busca e encontrareis, persevera. Nós temos que bater, pedir a Ele, Senhor, faz em mim um coração bom, eu quero as tuas virtudes. E Davi reconhece em profundidade a autoridade de Deus sobre nós. O salmo é belíssimo, não há tempo para nós examinarmos as passagens, mas é um salmo de confissão, é um salmo de penitência. Nas nossas conversas com Deus, nós precisamos pôr para fora esse bicho que existe dentro de nós, as nossas vilezas, as nossas maldades, os nossos pensamentos ocultos, aqueles desejos que nós temos lá dentro do nosso coração. Falar com Ele, Senhor, isso é uma coisa que não me agrada, tira de mim estas coisas. Eu quero viver para Ti. Ele fará essa obra. Tenha certeza, irmãos. Mas nós temos que confessar ao Senhor o nosso pecado. O pecado não vai embora. Não vai pensar que você vai esquecer da vileza. Aquele adultério que eu cometi, o Senhor vai limpar, nunca mais eu vou pensar nele. Não, Ele vai estar sempre por perto, sinalizando. E é importante que esteja a sua verdadeira natureza, para que você em momento algum te esqueças de que se ele sair de perto de você, aquele pecado volta a possuí-lo. A palavra diz que o pecado foi encoberto por Cristo, mas ele permanece do seu lado até no dia do juízo, quando toda lágrima será enxugada e você sequer se lembrará mais dessas doidices que você fez quando você não conhecia o Senhor. Amém? Eu fico imaginando o que deve ter sido para este rei quando ele foi repreendido por Natã. Com aquela história da cabrita, né? Natã deve ter pedido uma audiência, entrou na presença do rei, contou uma história que havia no reino um homem que tinha tudo aquilo que ele queria, e ele resolveu tomar a cabrita de um camponês que só tinha essa cabrita para dar leite aos seus filhos. O rei Davi, na sua glória, no seu poder, disse: este homem é digno de morte. Natã diz: pois é o Senhor. Imagina a tristeza desse homem. Ele passava dias chorando com o rosto no chão, desesperado por ter sido pego em pecados que ele julgava que não estava fazendo pelas ilusões do diabo. E nós não devemos nos desesperar por nada que nós tenhamos feito, não importa o que seja.
o Senhor diz assim, que nós nele podemos encontrar a restauração da nossa vida. E Davi no versículo 12, ele diz assim, Senhor, torna a me dar a alegria na tua salvação. A nossa alegria pode voltar, se nós confiarmos no Senhor. Amém? Isso é evangelho. Isso é doutrina de todos os dias. Nós não precisamos ir ao pastor para tratar deste assunto. A igreja concorda? Não tem nada a ver com pastor, nem com a igreja. Isso é doutrina de todo dia. Você pega a tua escritura e fala com o teu Deus. E lamenta as tuas vergonhas, para que Ele possa nos edificar. Sabe qual homem de toda essa história, desde Adão até Jesus, sabe qual foi o homem? Eu não estou falando de Jesus porque não é homem. Qual homem foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Davi, o pecador. Nós também precisamos nos mover nessa esperança. Amém? Vamos tratar da cruz. Eu peço à igreja para ir até Hebreus, capítulo 9. O que nós vamos encontrar neste capítulo? Como quase em toda a carta do apóstolo aos Hebreus. Alguns dizem que não foi Paulo que escreveu a carta. Outros dizem que teria sido Apolo. Mas nós acreditamos que seja quem for que tenha escrito, era um autor que foi guiado pelo Espírito Santo. E ele procura mostrar a nós aquilo que falamos na pregação de ontem. Existe uma velha aliança e uma nova. E tudo se fundamenta nisso. É muito importante, é indispensável que nós compreendamos o que é uma coisa e o que é outra. Vamos à leitura do primeiro texto. A primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Depois dessa primeira sala, havia um segundo véu, onde estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro em todo o seu redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, entrava apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que ele oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. O que o autor está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo sobre aquilo que se fazia antes de Cristo. Como que funcionava o sacerdócio no templo, aonde os judeus iam cumprir as suas obrigações. Primeiro, ele diz que essas ordenanças, que eram da primeira aliança, elas eram de origem divina, quer dizer, elas foram estabelecidas por ordem de Deus, não foi alguém que inventou.
Ele começa aqui a explicar que havia um primeiro ambiente que ele chama o primeiro tabernáculo, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, onde eles chamavam de santuário. Depois desse lugar havia uma outra câmara com um segundo véu, aonde havia o incensário de ouro, a arca da aliança, alguns vasos de ouro, havia um vaso contendo maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança recebida por Moisés. Essa vara de Arão aqui foi uma rebelião que houve na época dele. As tribos começaram a dizer que ele não era ungido do Senhor, e Deus pediu para que todos viessem até ele com uma vara seca, todos os líderes das tribos, e ele fez com que a vara de Arão ela florescesse, e essa vara passou a acompanhar o povo de Deus e ficava dentro desse lugar sagrado. Nesse primeiro tabernáculo, os sacerdotes entravam todos os dias para fazer o seu serviço de fé. Quando as pessoas precisavam de algum tipo de serviço com Deus, elas procuravam o sacerdote. Esses sacerdotes que ficavam aí nesse primeiro ambiente. Atrás desse lugar havia um véu e um segundo ambiente. Este ambiente não era qualquer pessoa que podia entrar lá. Somente o chefe dos sacerdotes, que era o sacerdote maior, chamado sumo sacerdote, ele podia entrar naquele lugar uma vez por ano. E quando ele entrava lá, ele levava sangue de algum sacrifício para oferecer a Deus pelos pecados do povo e pelo seu próprio pecado. Vamos pensar que todos os anos o sacerdote ele precisava fazer este ritual para estar segundo a vontade de Deus, purificando, entre aspas, os seus pecados e o pecado de todo o povo de Israel. Por que é que ele tinha que repetir todo ano este ritual? Porque aquele sacrifício que ele fazia, aquele animal que era degolado e que oferecia o seu sangue para que fosse cumprida a vontade de Deus, depois de ter sido sacrificado, ele era tragado pela morte. A morte tragava aquele sacrifício. Como o sacrifício ele desaparecia depois de certo tempo, as pessoas voltavam a cometer pecados. E sendo assim, todos os anos, o sacerdote precisava entrar lá com sangue alheio para pedir que Deus tivesse misericórdia do povo e dele mesmo. E isso se repetia todos os anos. O versículo 8, a palavra diz assim: o Espírito Santo deu a entender com isso que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O povo tratava das coisas relacionadas com a sua vida apenas com os sacerdotes que prestavam o serviço no primeiro tabernáculo, na primeira câmara, mas eles não podiam entrar no Santo dos Santos. O caminho não estava aberto ainda. Versículo 9, o autor diz assim:
Esta é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas, abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. O que ele diz? Oferta, sacrifício, obras, todas as coisas que você fizer para o templo de Deus, elas não podem purificar a sua consciência. Elas podem sinalizar a Deus que você está sendo obediente, mas a sua consciência continua impura. Por isso, aqueles que vivem fazendo obras nos nossos dias, eles não conseguem entender porque ainda vivem em pecado. Por que Deus não traz benefícios que são permanentes para eles? Às vezes eles até arranjam algumas coisas aí nessa vida, mas logo eles perdem e ficam reclamando, dizendo por que é que Deus não fez com que essas bênçãos permanecessem. Eles não sabem que as suas consciências estão impuras e que o Espírito de Deus não convive com consciência suja. Mas a palavra, ela é muito forte, ela diz: as obras, não importa quais sejam, mesmo que você sacrifique um animal e leve o sangue para ofertar ao Senhor, este sacrifício, estas coisas, elas não podem purificar a consciência, elas não podem nos fazer pessoas limpas por dentro. Pastor, mas então nós estamos dispensando todas as obras? O que disse o salmista? Senhor, eu sei que tu não te deleitas em holocaustos, que são obras, senão eu os faria. Mas sei que tu queres um coração quebrantado, um coração de penitência, de confissão. Aí, então, sim, faremos obras que o Senhor ficará satisfeito. As obras não nos trazem alegria alguma se a nossa consciência não for uma consciência limpa perante Deus. E só Ele faz esta obra. Não estamos desprezando as obras, mas queremos dizer aos irmãos, com todas as letras, elas não podem fazer uma consciência pura. E se não estamos limpos, nós vamos ter problema depois da morte. E problemas sérios, hein? Se estamos sujos, nós vamos permanecer na sujeira. Irmãos, são muitos crentes que escrevem perguntando por que é que eles não conseguem ser virtuosos. Por que eu não consigo deixar o pecado? Não são pessoas más, não. São pessoas que estão dentro da igreja se perguntando por que eles não conseguem sair do pecado. Porque os sacerdotes continuam no primeiro tabernáculo, na primeira câmara, eles continuam fazendo coisas que não limpam a consciência dos irmãos. Versículo 11. Qual é o tempo da correção? Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que não é aquele primeiro, um tabernáculo que não é nem o segundo, porque também foi feito por mãos humanas. Esse tabernáculo foi feito por mãos celestiais. Versículo 12. A purificação das nossas consciências será feita por uma oferta de sangue, não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Jesus, que entrou uma vez só no santuário, não nesse aqui desse mundo, e fez uma eterna redenção para as nossas almas. Amém? Preste bem atenção, versículo 13. O sangue de touros e dos bodes, a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, santifica somente a nossa natureza carnal, a vida temporal. Pode sinalizar para Deus que nós somos obedientes. No entanto, o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, ao Pai,
como Ele não purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos então ao Deus vivo? Irmãos, percebe o que significa a morte de Cristo, o seu sangue? Não existe outro modelo. Alguns irmãos dizem assim: pastor, mas existem outras explicações, outras doutrinas. Que doutrina? Nasceu quando? Que história? Nós estamos falando aqui de 10 mil anos de história. Nós estamos falando aqui de um povo fiel a Deus. Nós estamos falando aqui de profecias que se cumpriram até a última vírgula e ceitil. Nós estamos falando de homens que morreram por causa desta causa, que foram perseguidos, torturados, lançados nas cisternas, mortos, habitaram em cavernas, sofridos. Uma nuvem de testemunha, diz este mesmo autor, para servir de exemplo para nós. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa escritura, esse é o nosso Deus, essa é a verdade que guia os nossos passos. Isso nos faz diferentes, separados, santos, tirados da escuridão, para habitar a luz do Criador. Esta doutrina ensina isso. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E se nós não tivéssemos Jesus, o que aconteceria? Estaríamos ainda abatendo bodes? Novilhos? Como eu disse ontem aos que gostam da lei, você quer mesmo a lei? Você tem que pagar as suas dívidas com sangue. Não há remissão de pecados se você não pagar com sofrimento. Ah, eu quero sofrer. Tem um pessoal aí que escreve até uns livros, né? Sublime expiação. Está expiando porque não aceitou Jesus. Porque senão não estava expiando. Está com lepra, está com fogo selvagem, está com câncer. Tem algo errado com você. Porque Ele fez a expiação por nós. Ele foi na cruz, no meu lugar, no seu lugar, meu irmão, no seu lugar, minha irmã, no seu lugar, jovem, no seu lugar, velho. Olha para a cruz, veja o Senhor na cruz. Você vai até a cruz, você tem alguma coisa a dizer ao Senhor? Nem obrigado nós não podemos dizer, é pouco. Nós temos que honrar esta escritura e saber que nós somos santos, não puros, santos como Davi, homens sofridos, arrependidos dos seus pecados, que busca todos os dias a bênção de Deus, que se sente sozinho, que se sente solitário, que pergunta: ó Deus, onde estás? Por que afastaste de mim o teu rosto? Por que demoras tanto? Mostra aos inimigos quem nós somos, Senhor. Nós somos o teu povo. Eles estão nos humilhando, eles estão perseguindo a nós, eles estão nos caluniando. Onde estás, ó Deus? Eu confio em ti, Deus. Tu tens sido o meu refúgio, tu tens sido a minha rocha, tu tens cuidado do nosso povo. Essa é a nossa escritura, esse é o nosso caminho. Essa é a santidade que nós sabemos que temos todos os dias. Nós fomos separados desse povo profano, desse povo que não tem Deus para viver e servir o nosso Deus. Que todos possam ser profetas. Versículo 15, o Senhor é mediador de um novo testamento. De maneira que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro, que é a velha aliança, aqueles que foram chamados possam receber a promessa da herança eterna.
Nós fomos chamados? Fomos? Será que fomos? Ou nós estamos escutando só o discurso na palavra de Deus? Se fomos chamados, nós temos a marca da promessa. Irmãos, olha, pobre de quem não tem. A desgraceira que está vindo sobre este mundo vai se multiplicar muito, em breve tempo. E se nós não tivermos nas ombreiras da nossa porta a marca do Senhor Jesus, o destruidor entrará na nossa casa e vai acabar com a nossa vida. Lembra-te do Egito? O modelo é o mesmo. Ele virá para destruir e matar tudo que está sobre a terra. Se a sua casa não estiver marcada pelo sangue do Cordeiro, ele vai destruir. Enquanto é tempo, busque o Senhor. Não precisamos matar o Cordeiro, já foi morto. Não precisamos matá-lo, como Moisés fez. Pegou a hisope e passou na porta daqueles casebres o sangue do Cordeiro. E quando o destruidor veio, como uma praga, para acabar com os primogênitos do Egito, ele não entrou na casa do povo de Deus que tinha a marca do Cordeiro. Põe a marca do Cordeiro na tua casa hoje, agora, põe, porque os tempos estão piorando. Cristo é mediador, pois, de uma nova aliança, de maneira que a sua morte pudesse significar a remissão de todos os nossos pecados, que foram nos dado e acusado pela primeira aliança. O autor, ele diz assim, olha, onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Se Cristo não morresse, não teríamos aliança nova. Continuaríamos na dependência sacerdotal, dependendo do serviço de todos os dias. Irmãos, é necessário, talvez, que ainda existam estas coisas, e com certeza não queremos condenar absolutamente, mas precisamos libertar o povo. Quem puder libertar, liberte o povo, tire o véu dos olhos do povo, para que eles possam ver a Cristo. Versículo 17, um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também, o primeiro testamento, quando Moisés o fez, ele anunciou a todo o povo, tomando o sangue dos bezerros e dos bodes, misturado com água, lã púrpura e isope, e aspergiu, tanto sobre o livro, como sobre o povo. E ele disse, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Até a primeira aliança, foi necessário que o sangue fosse derramado para que fosse estabelecido o pacto. Mas a palavra diz, sangue de bodes, de ovelhas e de bezerros não podem purificar a consciência. E é isso que interessa para nós. Porque se purificasse, nós faríamos essas obras, tenha certeza. Nós teríamos aqui um lugar de sacrifícios. Mas a palavra está aqui para nos orientar. Ela diz, não serve. Verso 22, vamos para o encerramento. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Qual o sangue que foi derramado por nós? O de Cristo. Olha, pela lei,
nós teríamos que derramar o nosso sangue. Pela lei, nós teríamos que pagar os nossos pecados até o último ceitil. Mas Deus, vendo a nossa infância e sabendo do diabo, Ele enviou alguém para nos socorrer. E disse: derrama o teu sangue. Aqueles bodes, aquelas ovelhas, aqueles novilhos, eles foram tragados pela morte. O Cordeiro de Deus, não. Aquela oferta que foi feita por nós, ela vive. O Senhor vive, o nosso Cordeiro está vivo, a oferta que derramou o sangue, ela está presente. Quando o diabo vem até nós para nos tentar, para nos destruir, a oferta entra e diz: aqui não. Aqui não. Eu verti o meu sangue por ele, por ela, por esta casa, por este jovem. A morte não tragou a oferta. O inferno não teve poder sobre ele. As cordas da morte não pôde retê-lo. Ele ressurgiu em glória. Está à direita de Deus, trabalhando para a nossa redenção, para a nossa libertação. Veja a quem nós servimos. Veja, irmãos, a quem nós servimos. Algumas pessoas dizem assim: o que vamos fazer então com a lei, com Moisés? Houve alguma coisa errada? Por que Jesus não veio? Irmãos, cada coisa ao seu tempo. Versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Aquele templo, aquela aspersão de sangue que Moisés fez para abençoar a primeira aliança, o Velho Testamento, simbolizava alguma coisa que estava no céu. Aquele tabernáculo que eles construíram, que havia o primeiro e o segundo tabernáculo, era uma figura que Moisés viu nos céus. O verdadeiro e eterno tabernáculo. Aquele que o Senhor entrou, vertendo o seu sangue, não pelo tabernáculo desse mundo, não pelo sacerdócio que passa, temporal, mas pelo sacerdócio eterno. Verso 24: Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também o fez para si mesmo, de maneira que oferecesse este sacrifício muitas vezes, como fazia o sacerdote aqui no mundo com o sangue dos bodes. Se fosse assim, Cristo teria que morrer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez só, Ele se manifestou para aniquilar o pecado que habita em nós pelo sacrifício de si mesmo. Irmãos, será que nós merecemos Jesus? Eu fico me perguntando. Tem gente que diz assim: eu não mereço. Não merece mesmo, infeliz. É misericórdia, é bondade, é injustiça. Jesus é injusto ao nos amar. Jesus é injusto ao nos perdoar. Isso é um anjo, gente. O que faríamos se ele viesse aqui agora? Nós nos atiraríamos nos seus pés e choraríamos. Só isso. Não há nada a fazer, não há nada a dizer diante das maravilhas que ele fez. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá na segunda vez, sem pecado,
aos que o esperam para a salvação. Aguardemos o Senhor, Ele virá em breve na sua glória. Que assim seja, que Ele abençoe a igreja, possa nos alegrar com a sua divina presença. Amém. Vamos orar para nós partirmos para o café. Aí a comunhão vai ser em torno da mesa do café, para a alegria da nossa carne, não é mesmo, irmãos? Senhor nosso Deus, nós estamos mais um dia aqui reunidos, estamos diante da Tua palavra, estamos assombrados, Senhor, com os Teus ensinamentos, estamos descobrindo o Teu Filho, estamos descobrindo a Tua cruz, esta cruz que significa para nós a nossa redenção. Sentimos a presença operosa, forte do Teu Espírito, que Ele continue trabalhando os nossos corações, as nossas mentes, nos fazendo homens e mulheres melhores, homens e mulheres confiantes, firmes, corajosos, ousados para anunciar o Teu reino. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém.